Bom, essa é a nossa primeira sessão de mentoria. A gente vai fazer seis, tá? Semana que vem a gente vai pular porque é fechamento, então a gente deve voltar no dia 9. E aí eu vou precisar confirmar algumas agendas para ver se a gente vai fazer no dia 16, no dia 23, no dia 30. Senão a gente vai colocar em dias diferentes, mas a gente vai se organizar com antecedência, tá? A ideia é que a gente faça na segunda-feira, sempre esse horário para todo mundo se organizar. Como que funciona as mentorias? Essa aqui é uma mentoria de carreira. Então, mesmo que você assim, não seja, né, uma pessoa que está ali na carreira CLT, como a maioria das pessoas estão, mesmo que você esteja empreendendo no seu negócio, não tem problema. Esse espaço também é para você, ou que tenha vontade de empreender e queira falar sobre o assunto. Então, eu vou dar espaço para vocês falarem, quem quiser falar. Com certeza, a situação de uma pessoa é, vai poder ajudar outras pessoas que estiverem assistindo. E aí, eu vou pedir para vocês só, dependendo do que vocês forem falar, tomar um certo cuidado, ter um zelo para, se for falar algo mal da empresa que trabalha hoje, não expor a empresa ou não expor o nome do líder, só para, como tá ficando, vai ficar gravado, depois a gente vai disponibilizar para o pessoal, é um zelo, uma proteção mais para vocês. Mas fiquem à vontade para trazer, né, situações. E a minha ideia aqui é ajudar vocês com a experiência que eu tenho de 20 anos de CLT e agora 2 anos empreendendo, tá? Na parte do empreendedorismo ainda não sou a pessoa assim mais experiente do mundo, né? Mas acho que tem coisas aí que já dá para passar um pouquinho para vocês. E para as próximas, hoje eu quero sentir um pouquinho de vocês. Para as próximas, eu pretendo trazer algumas coisas também para a gente falar. Então, por exemplo, é, como usar o LinkedIn, né, de uma maneira estratégica, a questão de atualização de currículo, ou até prospectar, né, pessoas pelo LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta muito importante para nós na carreira. A parte de postura, comunicação, as soft skills, né? E aí eu já queria trazer para vocês que vocês viram aquela palestra que o Matheus deu, né? Então a gente viu dados ali de como as soft skills elas serão muito, muito, muito mais importantes no futuro com a IA do que as habilidades técnicas, tá? Então, isso é verdade e eu recentemente percebi, descobri umas coisas assim, pensando, analisando, né? Porque a gente vai para muitas empresas, dá muitos treinamentos, vai escutando as pessoas. E hoje eu escutei uma gestora falar assim para mim, Jéssica, você sabe que é, as pessoas que eu quero contratar no futuro são as pessoas bem experientes que saibam inteligência artificial e programação. Porque essas pessoas, elas já conhecem todos os processos, elas já têm bastante repertório, elas já têm experiência e elas vão ficar super poderosas com a tecnologia. Quando eu pego, por exemplo, a geração Z, são pessoas que já sabem até programar, que já sabem usar IA, mas elas não têm repertório, elas não sabem finanças ainda. E eu achei muito interessante ela falar isso, porque é verdade. Muitos de nós estamos, né, preocupados, a IA vai substituir o meu trabalho, a IA vai me substituir. Pessoas que eu digo muitas vezes mais velhas, que está na mesma função há muitos anos, faz trabalho muito operacional. E aí, acho que essas pessoas precisariam trocar a ótica para essa situação, essa visão que ela trouxe, porque quanto mais rápido você aprender a programar, usar inteligência artificial, é muito mais fácil você se tornar uma pessoa estratégica, mesmo nunca tendo sido uma pessoa estratégica, tendo sido uma pessoa operacional, é muito mais fácil você se tornar uma pessoa estratégica do que a empresa contratar alguém no mercado estratégico.
Você já está na empresa há um tempão, você conhece todos os processos, você já é uma pessoa confiável. Então, a oportunidade que você tem é muito grande de, bom, eu já sou uma pessoa de confiança, eu já sou uma pessoa que todo mundo está acostumado a trabalhar. Se eu pegar todo o meu trabalho repetitivo, operacional, e eu conseguir automatizar isso, ao invés de ficar o mês inteiro gerando número, eu vou começar a falar sobre esses números, eu vou começar a pensar sobre esses números, eu vou começar a pensar e ajudar, né, a minha liderança, a gestão da empresa, a conseguir, né, ser mais efetiva, mais inteligente. E eu tenho mapeado algumas coisas e eu tenho visto que algumas empresas que investiram em tecnologia nos últimos 2 anos dentro do setor financeiro, não só o financeiro, mas no geral, inclusive o financeiro, essas empresas, elas, algumas, tá? Duplicaram ou triplicaram de tamanho, mas não contrataram ninguém. Só que também não demitiram ninguém. Então a empresa cresceu bastante, só que todo mundo ficou mais eficiente, entende? Então, sim, a IA eu vejo que ela vai, e a gente viu isso com o Matheus também, ela vai tirar emprego de muita gente que não entender isso que eu estou falando para vocês. Que não pensar, poxa, mas eu tenho todo o repertório, eu vou simplesmente usar tudo que eu tenho de uma maneira mais inteligente, mais estratégica. Eu vou ser muito mais útil para a empresa assim. Eu vou começar a parar de explicar o que aconteceu no mês passado, no 15º dia útil, tentando explicar o fechamento do mês passado, e vou começar a ter já os números, eu vou ficar trabalhando com projeção, vou conseguir antecipar as coisas, antecipar até estratégias de precificação, estratégias de alavancagem, enfim. Eu acho que realmente faz sentido a gente olhar com essa ótica. Não consigo dizer se todo mundo do mercado olhando por essa ótica, se todo mundo ser operacional vai ser necessário. Não consigo dizer isso, tá? Mas eu acho que é interessante a gente começar também a ver por essa ótica, porque se não for todo mundo, se não for possível todo mundo se tornar estratégico em todas as suas áreas, em toda a cadeia, eu acho que começar a pensar isso hoje, pelo menos vai fazer você sair na frente e se tornar uma pessoa mais estratégica mais rápido. Logo, mais difícil de substituir. Eu queria trazer um pouco dessa provocação para vocês e queria ouvir um pouco vocês, né? Para o pessoal que chegou depois, eu orientei aqui no início que é muito importante que vocês abram as câmeras e que eu vou começar a retirar da reunião quem não tiver com a câmera aberta. Eu sei que parece um pouco chato, mas é muito desconfortável fazer uma reunião sem olhar para vocês. Então, por favor, se programem, pelo menos para as próximas, para vocês entrarem com as câmeras abertas. A gente vai ficar aqui somente 1 hora, e não vai matar ninguém se vocês abrirem as câmeras. Mas eu vou começar a adotar essa política, porque eu acho que a gente fica muito melhor a reunião quando a gente está se olhando, mesmo que vocês estejam fazendo outras coisas. Eu realmente preciso olhar para vocês e sentir vocês, e mentoria não é aula. Quero que a gente converse. Eu vou trazendo algumas coisas aqui, mas quero ouvir vocês também. Combinado? Fala, Edson. Boa noite, tudo bom, Jéssica? Tudo bem, e você? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Todos bem? Excelente semana para vocês aí, para todos nós. Que Deus abençoe. Amém. Então, quando você fez essa primeira abordagem aí, eu também já tinha ouvido de uma empresária, similar ao que você falou, né? Que ela, acho que eles adotaram um- uma estratégia de contratar pessoas profissionais que não tinha muita experiência profissional, não tinha, assim,
em alguns casos nem concluído uma faculdade, ainda estavam estudando, e ficou uma equipe assim de muitos profissionais, de muitos profissionais de pouca idade, digamos assim, né? Profissionais que tinham que ser trabalhados, né? E aí a empresa estava meio que remanejando, né? Refazendo um planejamento estratégico para de repente buscar no mercado profissionais com mais bagagem, mais tarimbo, né? E eu acho assim também. Acaba que eu, por exemplo, tenho quase 30 anos de vida profissional. Então, a gente, a gente vê na atividade profissional, quem trabalha ali com a área contábil, financeiro, né, controladoria, enfim. É, no dia a dia, o que eu tenho percebido assim, hoje já tem quase que para antes da pandemia, para mais de 8 anos, 9 anos que eu não trabalho com CLT, com empresa, né? Eu tenho uma empresa, né? Então eu trabalho com a parte de perícia, com a parte de consultoria. Então eu não tenho mais essa rotina de trabalhar no dia a dia nas empresas. Mas já na época que eu trabalhava, a gente já via já assim nas empresas muita questão assim de surgimento de novas doenças, né? Pessoas encostadas com depressão, pessoas com problemas de, até de convivência com às vezes com um colega ou com o outro. E a gente vive num mundo, cara, que é bem dinâmico, né? Assim, é muita informação vai surgindo, né? Eu até brinquei com um colega agora esses dias que eu saí de uma reforma da Previdência, que eu trabalho com cálculos previdenciários. Quando eu estava começando a me recuperar, entra na reforma tributária, né? Que é um outro mundo que, é- que é mais complexo ainda. Então, eu vejo que a solução, há muito tempo eu já vejo isso, que a solução é realmente sentar o jeans na cadeira e estudar. E procurar. é, eu acho que vai chegar um momento também que vai ter mais empresas, vai ter mais profissionais autônomos, sabe? Cada um de nós que estamos aqui vai ter a sua empresa, vai ter o seu CNPJ. É claro que a gente vai estar numa rede de network, né? Às vezes eu estou vendo aqui os colegas, né? Por exemplo, tem o Arthur, tem o Danilo, né? Tem a Marília. Então, assim, cada um vai conhecendo, vai desenvolvendo uma área e a gente sempre vai desenvolvendo esse network, né? Às vezes eu não domino uma área, mas tem ali o meu colega Danilo Ferrari que domina essa área, né? Uhum. Sim. Porque para as empresas também, eu penso assim, cada dia mais também fica mais uma tendência de ter profissionais de ter liberdade para poder trabalhar. Porque se tem uma coisa, até para concluir meu raciocínio aqui, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional é que a porta da rua é serventia da casa. Hoje a gente trabalha, hoje o empresário ele gosta da gente, você é um profissional estratégico, mas se acontecer alguma coisa, igual uma vez o cara da área comercial falou comigo, se não for agente do comercial, você não recebe salário, né? Ou seja, como se ele tivesse trazendo as vendas, né, gerando receita. Porque o trabalho do cara que está no administrativo, no financeiro, na controladoria, o contador, às vezes fica ocultado ali, não parece como deveria parecer. Então, eu vejo que temos potencial para entrar nesse mundo principalmente da inteligência artificial que a gente está falando agora. Uhum. E pelo que eu vejo, assim, pelo que eu conheço, eu estudo, né, converso com muitas pessoas, é um mundo que quem tiver se dedicando a um curso, igual o do Financie aqui, ou agregando com outros, vai ter não vou falar assim, não vou falar que vai estar com um lugar garantido no sol, mas vai estar com o caminho andando. Essa aí a E- minha fala. Excelente, obrigada, Edson. Antes de passar para você, Amanda, é, eu
Falei para vocês, né, que a gente teve muitas atualizações, mesmo assim, bizarras, em todas as principais IAs. O Gemini saiu, se eu não me engano, foi no sábado, 3.1. E, em teoria, ele agora é a IA mais poderosa, mais inteligente. Até então era o Claude. E nesse final de semana, eu consegui pedir para o Cloud Code, que é a parte de programação do Cloud, vasculhar todas as minhas pastas de trabalho e montar um ERP para mim dentro do Notion. O Notion é um aplicativo de organização, de tarefas, tem várias coisas. Ele tem planilhas dentro, ele é bem assim versátil, sabe? E eu consegui, em algumas horas, explicar para o Cloud, né, Cloud Code, tudo que eu fazia, que a empresa fazia, a história da empresa, o que que a empresa, a missão da empresa, o que que ela oferece, o que que ela vende, como ela vende. E fui passando assim, explicando várias as operações que a gente tem aqui dentro. E ele pegou, levou mais ou menos, sei lá, a noite toda. Eu acordei no dia seguinte, eu tinha um RP pronto no meu computador. Ele chamou de Hub. Ele organizou financeiro, comercial, operações. Ele pegou todas as notas fiscais e tabulou, desde quando a gente abriu o financiar. Ele colocou bonitinho, ele pegou todas as propostas enviadas e ele bateu com a nota fiscal as propostas que vingaram. E aí ele mostrou também as propostas que foram enviadas e que nunca teve resposta para, ou que não teve algum desfecho para fazer follow-up. E eu fiquei assim, não acredito que eu acabei de fazer isso. Que eu construí um RP simples, lógico, né? Que eu não tenho muitas coisas assim. Em 2 anos de empresa já emiti 400 notas. Não é muito, né? Mas ele conseguiu classificar os top 10 clientes, os cursos mais vendidos na Hotmart, os workshops, treinamentos corporativos, ele organizou tudo para mim. E agora eu estou fazendo a mesma coisa para ele me ajudar a construir os conteúdos que eu preciso construir. E aí, o que que eu pedi para ele? E ele ficou fazendo no fim de semana inteiro. Sabe quando você vê alguma coisa no seu Instagram que é útil, e você salva? E aí você pode criar as pastinhas, né? E aí eu tenho assim no LinkedIn também. Tudo que eu vejo que é útil, que ou posso usar para fazer conteúdo, ou posso usar dentro da estratégia da minha própria empresa, ou até, sei lá, academia, receitas culinárias, enfim. Eu tinha essa pastinha de conteúdo que tinha, sei lá, mais de 500 coisas salvas, só na parte de conteúdos. Ou seja, são conteúdos que me inspiram para eu poder criar os meus. E no LinkedIn tem mais de 2.000. Porque também aí tem ao longo dos últimos anos, né? Não só do financiar. Mas eu simplesmente expliquei para ele e pedi para ele estudar todos os posts que eu tinha salvado como referência. Ele já, como ele já tinha construído o meu RP, ele já tinha entendido a estratégia da empresa, o que que a empresa é. Então agora eu falei para ele, eu preciso que você me ajude a estruturar uma uma cadeia, né, de produção de conteúdos inteligentes e tudo mais. E aí ele ficou o fim de semana inteiro entrando lá no meu Instagram, na página do Instagram, abrindo post por post, carrossel, passando, fazendo tudo sozinho, passando, lendo tudo que estava no carrossel, lendo a legenda, lendo os principais comentários daquele post. Ele fez isso com tudo que estava no Instagram, depois eu pedi para ele fazer isso no LinkedIn, e aí ele tabulou tudo. Eu ainda não terminei, né? Vou continuar esse processo depois. Mas eu fiquei assim, cara, que loucura. E então, eu tô falando tudo isso porque tá muito claro para mim que
apesar do Edson ter falado que nós seremos mais autônomos, e eu acho que em parte isso vai acontecer, mas não acho que todos nós aqui vamos empreender. Só que o que vai acontecer é o seguinte: todo mundo aqui vai conseguir construir seus próprios aplicativos dentro do seu trabalho. Porque isso que eu fiz, todo mundo vai conseguir fazer dentro da sua própria estação de trabalho. E no início, vai ser você fazendo os seus próprios aplicativos dentro do seu ambiente de trabalho, né? O sistema operacional, a nuvem, tudo mais. Mas depois vai ficar mais inteligente, onde a sua IA, que está te ajudando nas suas construções, programações, automações, ela também vai conseguir entender a IA do seu colega de outro departamento, e aí vai ter uma inteligência só na empresa toda. Por que que eu estou falando isso? Porque se eu conseguir construir um ERP que não foi em planilha de Excel, foi num programa de organização. Se eu conseguir fazer isso em poucas horas, pegando todas as informações que eu tinha lá de histórico, né, até e-mails, eu posso pedir para ele vasculhar meus e-mails e ele não só olha, ele cria pasta, ele faz mesmo, sabe? E aí eu fiquei assim, cara, é isso. Daqui a pouco, cara, todo mundo vai ter essa autonomia. É lógico que eu estou fazendo isso dentro de um ambiente seguro. Os dados que eu tenho aqui não é nenhum tipo de dado prejudicial, confidencial, nada disso. Confidencial para mim, tô falando assim, em relação, uma empresa pequena, então nem concorrente a gente tem. Tipo assim, não tenho nem esse medo, sabe? Mas é isso, eu acho que é muito importante que todos nós aqui aprendamos isso. Claro que para mim é mais fácil porque eu estou nesse ambiente pequenininho aqui, bem pouco controlado, mas é o que a gente tem ensinado nas empresas também, é o que a gente tem ensinado para vocês até lá no curso. Cara, programar sem saber programar. E aí você vai construindo, aos poucos você vai pegando e você vai começar a automatizar suas planilhas, seus e-mails, suas apresentações. Muita gente que aprende lá a fazer o VBA, né, que a gente vê no curso, e já está começando a fazer o Python sozinho. Tem as pessoas que são fuçadas e, eu vou pedir para a IA me ensinar a fazer isso. Se ela está falando que é melhor fazer com Python, eu peço para ela me ajudar, ela me ensina a instalar, ela me explica o que que é, ela vai me guiando tela a tela o que eu preciso fazer e eu consigo, sabe? E então, eu não vejo outra possibilidade. Todo mundo aqui vai aprender a programar, vai ser rápido, né? Logo, logo as empresas vão entender isso. Para vocês terem noção. Hoje a gente fez 3 reuniões. Na sexta-feira a gente fez outra reunião. E amanhã a gente tem 4 propostas de treinamento corporativo para empresas grandes para a gente ensinar isso que eu acabei de falar para vocês e que vocês estão aprendendo lá no curso online. Tipo assim, as empresas estão começando a sacar. Por outro lado, eu estou fazendo uma pesquisa lá no grupo de CFOs que a gente tem, e a gente já está com 130 respostas. E acho que até um pouquinho mais. Eles mesmos pediram, essa pesquisa nem partiu da gente. Eles falaram, vamos fazer um benchmark aqui, assim, índices, né, de gestão de um CFO. Então, quantos por cento do financeiro é, qual percentual do financeiro dentro da receita líquida? Qual ERP que você usa? Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Mas, enfim, uma coisa que é muito louca. Eu perguntei na pesquisa, que aí eu aproveitei e coloquei um monte de coisa, né? Eu perguntei aqui na pesquisa e vou mostrar para vocês. Ó, qual o setor de atuação? A maioria aqui é de tecnologia. Qual o faturamento? São empresas grandes. Ó, a maioria aqui de 100 a 300 milhões, 300 a 500, 500 a 1 bilhão, e tem 17 empresas acima entre 1 e 5 bilhões e 9 acima de 5 bilhões. Então, é uma amostragem boa, de 130 respostas. Quantidade de funcionários, quantas pessoas. Depois eu vou compartilhar com vocês esse resultado, tá? A pesquisa vai até o dia 28. A porcentagem aproximada de todos os departamentos financeiros sobre a folha total.
Então, a maioria aqui está em 1%, tem outros que estão em 10%, enfim. Aí, olha isso aqui. Isso aqui que me pega bastante. Já utiliza alguma solução de IA na área financeira? Detalhe, isso aqui essa pesquisa começou quarta-feira passada, tá? Sim, das 130 empresas, 38 sim. 55 não, a maioria. 29 ainda está avaliando e 17 está em processo de implementação, tá? Então, a maioria não tem nenhum tipo de solução de IA ou está avaliando ainda se vai pôr. Aí começou, se a resposta foi sim, quais processos estão utilizando? Reconciliação, usamos o Copilot em alguns processos internos, beleza. Aí perguntei, qual o prazo médio do fechamento mensal? A maioria aqui de 4 a 5 dias úteis, né? De 6 a 7, depois em terceiro de 8 a 10 e a gente tem até aqui um percentual até 3 dias úteis. Aí, aqui que vem. Qual que é o grau de automação dos processos financeiros? A maioria, 69 empresas, baixo. O restante praticamente médio e a gente tem aqui menos 5% que o nível de automação é alto. Qual que é a frequência do forecast? Maioria quase, né? Mensal ou trimestral. Aí, utiliza o orçamento? Base zero? Sim, não, beleza. Quais os três maiores desafios das áreas financeiras hoje? Escolha apenas três. Olha o que ganha disparado. Da 130 a 97 colocou aqui. Automação de processos manuais. Certo? Tá vendo? Essa é a principal dor. Disparada, né? Aí eu perguntei. Qual a prioridade de investimento em tecnologia para os próximos 12 meses? Automação, inteligência artificial, implementação e upgrade do ERP. Beleza. Aí eu perguntei, qual o nível de maturidade em A, né, da sua área, das suas áreas? Sendo um menos maduro e cinco mais maduro. Praticamente 43% muito, sim, mínimo, e o restante, dois. Só 13%, 17 empresas que colocou aí um médio. Aqui que me ferra. Existe orçamento dedicado para IA ou automação em 2025, 2026? Olha isso aqui. Não. Pô, mas você falou aqui em cima que é a tua principal dor, cara. Não consigo entender. Aí, não tem orçamento. Mas tem aqui 32% que sim. Qual é o maior receio em relação à adoção? Segurança, qualidade, vazamento, segurança, confiança. A maioria aqui é segurança. E tá certo, não tá errado. Mas isso aqui me mata, cara. Como assim? Se a sua principal dor é automação, por que que você não tem orçamento dedicado para isso? E aí fica exigindo da gente, e aí eu tô falando todos nós, para fazer milagre. Porque não é só se você não tem orçamento dedicado, você também não dedica tempo para o seu time fazer as automações. É sempre assim. Você vai deixar seu time focar naquilo que você está gastando orçamento. Se você não está gastando orçamento em automação, você não vai dar tempo para o seu time, mas você vai cobrar o ano inteiro. Sabe por quê? Porque é a sua principal dor e o seu time que tem que resolver. Então, assim, as empresas ainda não entenderam que já é possível usar a IA de maneira segura para automatizar os processos, principalmente em VBA, onde todo mundo está preso no Excel. E vocês já sabem disso, então vocês têm essa oportunidade de aproveitar. Se não estão numa empresa que valoriza isso aqui, se puderem, se for possível, migra para essas 42 aqui, esses 30%, esse um terço do mercado que já está fazendo isso. Por quê? A gente tem uma oportunidade de salto de carreira, gente, que é raro na vida. É raro. Depois que automatiza tudo, que as coisas ficarem super inteligentes, concorda que a gente vai voltar para o lugar que a gente estava antes da IA acontecer? Onde todo mundo operacional e, assim, o que diferenciava ali, que deixava você mais competitivo era o inglês,
uma boa pós-graduação, né? Alguma coisa nesse sentido, mas daqui para frente não vai ser assim. Por enquanto. E tem essa janela, que quem começar a automatizar as coisas, usar a IA de maneira segura e já conseguir automatizar, nem que seja pequenos processos, essas pessoas, elas vão se destacar muito rápido. Depois que isso for comum para todo mundo, você não tem mais essa vantagem. Então, você tem que aproveitar que esse ano não vai ter orçamento, mas pode ter certeza que ano que vem esse número aqui vai aumentar. Então, os números, os dados, eles falam. E como esse papo aqui é de carreira, eu acho que é muito importante. Existem dois olhares aqui. Um olhar é, ufa, eu não tô tão atrasado assim. Ufa, é, bom, o mercado ainda não está tão atento, ou ainda não está dando muito valor para IA no financeiro. Então, tô tranquilo. Esse é um olhar, você não está errado. O outro olhar poderia ser, né? Né? Cara, pouca gente, o mercado ainda não está dando valor para IA no financeiro. Eu vou aprender o máximo que eu puder o mais rápido possível, porque eu vou virar simplesmente um Bitcoin dentro do mercado. Essa é a janela de oportunidade quando a gente fala de carreira. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, e eu entendo, de novo, que é muito difícil. Eu já falei isso para vocês aqui. Quando saiu o Gemini no final de semana, eu falei assim, meu Deus, eu não terminei as aulas das atualizações do Cloud e do ChatGPT. E aí eu já sabia disso, tá? A gente teve essa conversa desde o início. A gente vai pôr as aulas atualizando lá. Mas é muito louco, porque a gente já vai ver atualizações de algo que o próprio mercado não está dando atenção. E é a maior dor. Isso é muito louco. Então prestem muita atenção esse ano para vocês realmente colocarem em prática tudo que está lá no curso. E se vocês prestarem bem atenção, mesmo que sejam ferramentas diferentes, você pode pegar o que tem lá na aula do Manos e fazer no seu Copilot. Você pode pegar o que está no ChatGPT e fazer no Cloud. Qualquer coisa que tiver em qualquer módulo ali, você pode usar em todas as IAs que você tiver disponível. Entende? Porque assim, às vezes fica assim, ah, estou esperando sair uma atualização do ChatGPT. Tá, entendo, mas saiu uma atualização do Cloud. Você pega essa atualização do Cloud que já tem uma aula lá disponível e aí você usa no seu chat GPT. Faz mais sentido do que você ficar esperando eu pegar a atualização de cada uma, entendeu? Isso é uma coisa que vocês têm que pensar. Por quê? O princípio é o mesmo. As ferramentas elas diferem porque cada mês praticamente sai uma atualização nova e elas ficam mais inteligentes. Mas assim, gente, é tudo modelo de linguagem. No final é praticamente a mesma coisa. Então, o que você está vendo para uma ferramenta, usa nas outras. Se uma ferramenta faz o código em VBA para automatizar suas planilhas, teus e-mails, teus PowerPoints, vai testando. Eu tenho visto que o cloud para programação tem sido incrível, só que pelo que eu já vi no fim de semana, a galera testou o Gemini e falou: ih, o cloud ficou para trás. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tá pegando? Desculpa ter falado muito. Vai, Amanda, fala aí. Fala rapidinho pro Dagilson falar também. Tá bem. Oi, pessoal, boa noite. Então, sobre essa questão que você falou da área de finanças, de fato, né? Porque quando eu comprei o curso, né? E eu conversei com o meu gestor, ele nem sabia que tinha curso de finanças, né? Focado nessa parte de automação. E foi depois do curso e dele também testar muitas ferramentas, ele utiliza muito cloud para programar, e a gente até criou um plugin para vender, né, através do cloud. Então, assim, a tecnologia assim, em si, na minha empresa, a gente utiliza bastante, é uma coisa assim valorizada. E eu acho que depois do curso, ele teve um olhar mais diferente para a minha área, entendeu? Ele viu as possibilidades que davam ali, que eu poderia automatizar e, tipo, melhorar meu trabalho, né?
E eu vejo assim, tipo, hoje, né? A minha empresa, ela é uma empresa pequena. Eu sei que empresas de portes maiores, as tarefas ali é um pouco mais. Eu tive essa conversa hoje com o meu gestor, inclusive. É, as tarefas ali você não tem tanto, vamos se dizer, São mais liberdade engessadas. de criação, mais engessada, assim. E eu vejo que lá eu consigo ter mais liberdade nesse sentido de, tipo, colocar a mão na massa, se dá alguma coisa errada, troca uma ideia, tipo, a gente vai trocando figurinhas. Eu acho que essa é uma parte boa para minha área também, porque às vezes, quando você está muito no operacional, às vezes a falta de você ter atividades que tipo, te estimule ali o seu raciocínio e que faça você criar processos, eu acho que tipo, falta muito ainda, acho que da nossa área, né? Das empresas explorar isso, né? Nos colaboradores em si, né? E aí eu penso, né? Ok, a minha empresa é pequena, hoje, tipo, eu sou analista, né? Mais júnior, e, tipo, a minha meta, assim, é chegar num sênior e num pleno. Mas aí eu fico pensando, né? Ok, eu acho que eu já, no caminho das pedras, eu já tô, né? Eu acho que esse é o caminho. Se eu conseguir automatizar minhas coisas, eu acho que de fato vai sobrar mais tempo e eu vou conseguir mais ter tempo para tomar decisões. E aí eu acho que nessa que vai gerar uma oportunidade, né? Para mim, tipo, subir de cargo, né? Na empresa. Eu acho que eu tô nessa linha, eu acho que eu tô indo no caminho, né? Aí até você falando de fato, assim, faz total sentido, né? Eu Ah, acho que e é é uma. isso. Nossa, é. Você levaria muito mais tempo, provavelmente, sendo Uhum, analista júnior, do que você pode levar agora, se fosse antes da IA. Porque todo mundo uhum, que aqui, a maioria das pessoas, né, que já foram analistas um dia, sabe que você ficava pelo menos ali, no mínimo, 2 anos no cargo de analista júnior, ou depois 3 anos de analista pleno. Só que se em 1 ano como analista júnior você conseguir automatizar um processo, os seus processos, todos, vamos supor, cara, vai ter que subir de cargo, vai ter que te dar mais responsabilidade, vai ter que aumentar a complexidade do teu trabalho, porque senão você não tem o que fazer e a empresa tem que aproveitar esse tempo. uhum. Então, entende? Isso é para Sim, todos aqui. e eu vejo assim, empresa também tem a questão da empresa quando pequeno porte, né? O problema é que você lida com várias questões administrativas, várias áreas, né? E ali o tempo que você tem para dedicar para automatizar já fica um pouco curto, né? Isso é Então, para assim, é um todos. processo que é mais lento. É um processo que é mais lento, né? Por isso Então, que é muito assim, importante que o líder compre essa ideia aqui, gente. Assim, a gente saber disso, hum, não muda nada. O líder precisa saber, ele precisa entender. Então, que nem a Amanda falou assim: ah, bom, eu mostrei o curso, o cara nem sabia, o gestor nem sabia que existia, agora ele já sabe. Aí ele começou a ver que é possível, agora ele já está automatizando com o cloud. Esse nível de consciência vocês têm que levar, porque vocês têm que mostrar as possibilidades e a resistência vai ter. A moça que fala, a mesma moça que falou hoje que ela no futuro quer contratar pessoas mais experientes que tenham esse conhecimento de tecnologia, ela virou para mim e falou assim: Você sabe que quando eu vi o seu vídeo ensinando programação ali, eu vi uma resistência dentro de mim eu fiquei assim: não é possível que isso seja tão fácil. Ela tá falando isso só para vender. Olha que loucura. E eu entendo, porque é o tipo de pensamento que eu também já tive. Então, assim, as coisas realmente ficaram mais fáceis, mas a gente está tanto tempo dentro da caverna que, assim, não adianta você remover a pedra, entendeu? Porque você já acostumou nem olhar para a pedra, você só está olhando para dentro, enfim, você não entende ainda. Então, a gente tem que ter esse papel de melhorar a consciência dos nossos pares, dos nossos líderes
para a gente começar a ter o retorno disso. Não faz o menor sentido você conseguir automatizar as coisas e seu líder falar, nossa, que droga, né? Caramba. Tipo, não faz o menor sentido. Ele vai olhar e vai falar assim: como é que você fez isso? O que que você sabe? Ele vai fazer, ou ela, não tem como. Você vai querer entender, poxa, como é que você conseguiu fazer isso aqui? Sem recurso nenhum. Como é que você conseguiu fazer isso aqui? Agora, dá para fazer isso? Nem sabia que dava para fazer isso. Vamos dar uma estudada nisso, vamos investir nisso. É lógico que isso não acontece do dia para a noite. Não é à toa que a gente viu aqui na pesquisa que, meu, 2/3 dali das empresas que faturam mais de 100 milhões não tem orçamento para automação. Então, é bem complicado. E nós somos vistos como, igual o Edson trouxe, a gente não é área de investimento, a gente é custo para a empresa. A empresa não tem noção que sem a gente ela não funciona. O amiguinho que falou ali que sem ele o financeiro não existe, ele precisa entender que sem a organização do financeiro, o comercial não cresce. Mas ele não entende isso. Não tem como uma empresa escalar sem a organização do back-office. Então, no final, todo mundo ali é importante, entende? Só que nem nós acreditamos nisso, sabia? Nem a gente se dá valor. Então, não dá nem para cobrar do cara do comercial te olhar de uma maneira diferente, porque a gente mesmo não se ajuda nesse aspecto. Então, a gente tem que aproveitar essa janela das possibilidades fáceis de automação. Mas não dá para, não é autorizado usar a IA no meu trabalho. Você já aprendeu no curso. Pega, faz uma cópia da tua planilha, troca todas as informações, põe dados fictícios, vai para tua casa e faz lá no seu, na sua conta pessoal mesmo, mas não faz com dado da empresa. Usa só a estrutura. Usa a estrutura da planilha ou a estrutura da apresentação. Depois você chegar no código perfeito, aí você roda no original e você não expôs nada. E teu trabalho, ó, voou. Porque se ficar esperando, gente, vocês estão vendo aqui, faz 3 anos que a gente tem a IA já que o ChatGPT foi lançado. A gente está no terceiro ano. Na verdade, a gente está, quarto ano, né? Porque lançou em novembro de 2022, mas enfim. E os caras ainda não foram orçamento. Por quê? Não confio, não confio, não confio. Tá, assim, eu entendo você não confiar, eu também não confio 100%. Mas então, ele, essas pessoas que não confiam, elas nem sabem que dá para você usar de forma segura, só usando dados fictícios. Eles nem cogitam isso. Mas você sabe. Então, começa a ser mais estratégico nessa sua carreira. Começa a olhar para isso de uma maneira inteligente. Se você não elevar o nível de consciência da tua liderança, a tua liderança não vai investir em você. Ela não vai entender que já é possível. Sabe quando ela vai começar a se preocupar em investir em IA? Quando ela vê todos os outros coleguinhas CFOs investindo e tendo resultado. Só que aí, quando isso acontecer, aí o mercado já está esperto. E aí o mercado já começou. E você perdeu a oportunidade de hoje, já com o conhecimento que você tem, sair na frente. Então, assim, porque não vai levar um tempo. Eu acho que, assim, vai acontecer muita coisa esse ano. E acho que ano que vem a gente vai ter pelo menos 50%, talvez mais, de empresas ali nessa pequena amostragem que vai investir em automação IA. Porque as pessoas não investem porque elas não sabem que é possível. Elas não têm a noção. Eu já contei para vocês, talvez, não sei se foi para vocês ou se foi para outra turma. Existe um livro chamado Swift, Switch. Só tem ele em inglês. Ele conta várias histórias sobre momentos de mudança que acontece o shift, sabe? E tem um gerente, um controller, que em toda reunião de fechamento, ele quer discutir a oportunidade de troca de matéria-prima lá na indústria deles,
para aumentar a margem, porque é uma empresa já centenária que está usando os mesmos fornecedores há muitas décadas, e aí a tecnologia evoluiu e eles continuam usando fornecedores antigos. Só que ele falava isso e ninguém tava, ah, não, a gente vê isso, deixa para o final e nunca via. Por quê? Porque a empresa estava ganhando dinheiro, estava lucrativa, então, sabe, não era pauta. Até que esse ser iluminado pediu para o assistente analista dele pegar um elemento, pares de luvas, pediu para comprar todos os pares de luvas possíveis que poderiam substituir aqueles pares de luvas industriais que eles já utilizavam. E aí, sei lá, eles conseguiram umas 30 luvas diferentes, mas que serviriam muito bem, na mesma produção, sim, do mesmo jeito. Só que tinha luva ali que custava US$ 5, tinha luva ali que custava US$ 200, tinha luva de 10, de 20, e os caras estavam usando o mesmo fornecedor de luva, que a luva custava, sei lá, US$ 60. Mas a de 10, a de 20, já resolveria o problema. E olha como isso impactaria um item só, tinha vários outros. E aí, antes da próxima reunião, ele pegou essas luvas, colocou em cima da mesa de reunião, antes dos diretores chegarem. Na hora que os diretores chegaram, eles ficaram curiosos, começou a ver todas aquelas luvas com as etiquetas, e ele começou a reunião falando assim, ó, pessoal, só, a gente nem precisa, né, tocar nessa pauta que eu já estou tentando falar para vocês há um tempo, mas eu só queria avisar vocês que a gente poderia usar qualquer uma dessas luvas que estão aqui no lugar da luva que a gente já usa. E aí eu coloquei ainda por ordem de custo aqui para vocês darem uma olhada. Aí quando eles viram que tinham luvas melhores, mais baratas, aí eles falaram assim: Nossa, estamos jogando dinheiro fora. Mas o falar por meses, não. Então, não adianta você falar, não, IA ajuda, IA dá para automatizar, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Enquanto você não mostrar feito, você não tem resultado, você não tem visibilidade e você não vai ter investimento. Então, aproveita esse gap. Vai, da Gilson. Tá no mudo, tá? Boa noite, não sei se estou conseguindo me ouvir, Boa noite. ok? Boa noite, pessoal, boa semana, como você falou. Um ponto que eu queria colocar, assim, que eu ouvi o pessoal falando em questão de, acho que gerações, né, de profissionais, eu acho que o que é mais importante hoje dentro da área, principalmente para quem já está com esse olhar de IA, igual a gente está, a turma aqui que a gente tem, é saber fazer as perguntas certas. Porque, assim, saber fazer daqui a um tempo todo mundo, igual a Jéssica colocou, o ano que vem, talvez todo mundo já vai estar sabendo conversar com o IA. Mas será que todo mundo vai estar sabendo fazer a pergunta correta? Porque é igual a Jéssica colocou. Ela olhou ali dentro do universo dela, dentro da empresa dela, e de repente ela fez uma solicitação para a IA que quase ninguém saberia fazer essa solicitação, porque ela fez um questionamento: será que eu consigo fazer isso? E aí, conforme a gente vai perguntando para a IA, a gente vai vendo as possibilidades que ela nos dá. Então, o ano passado, eu participei de um workshop onde falava de gestão de cobrança. O ano passado eu estava na cobrança, ainda não estava na tesouraria dentro da empresa. E a pessoa responsável pelo workshop, ele falou assim: os profissionais mais requisitados daqui para frente serão os profissionais que sabem fazer as perguntas corretas. Por, por que que isso é importante? Porque só vai saber fazer as perguntas corretas quem já tem um norte, que já tem vamos dizer assim, um parâmetro do que perguntar, qual a necessidade, qual as dores. Então, hoje, para a gente, principalmente financeiro, eu acho que a gente tem que olhar automação, é verdade, né? Automatizar ali todas as tarefas repetitivas, mas olhar as principais dores dentro de um negócio. Então, os negócios, às vezes as pessoas, dentro do financeiro, a gente tem aquelas perguntas mais básicas de DRE,
de balanço contábil, mas assim, o dono, o diretor ali, a pessoa que é dona da empresa, o que ela precisa é, o meu negócio está dando certo ou está dando errado? Eu estou perdendo dinheiro ou estou ganhando? E conforme a gente vai fazendo essas perguntas, a gente vai encontrando, é, com a IA, é claro, a gente vai encontrando aqueles números que são mais importantes para o negócio. Então, assim, é importante a gente automatizar as nossas rotinas, lógico que é. E é até, eu acho que talvez o carro-chefe, e é aquilo que vai nos dar visibilidade para ter, para ser uma pessoa que é bem requisitada dentro de uma empresa que conhece e manja de IA. Mas, assim, eu acho que, vamos dizer assim, a cereja do bolo é quando a gente começar a fazer perguntas que nos dá números que correspondem ao negócio. E aí, assim, a gente começa a ganhar um pouco mais de visibilidade dentro da empresa. Eu falo isso por quê? Porque esses dias eu estava fazendo alguns questionários para IA em referente quais os indicadores necessários para a tomada de decisão dentro do negócio. E aí eu falei assim, eu trabalho na tesouraria, então eu não quero números comerciais, eu não quero número de RH, eu não quero número, vamos dizer assim, contábil, né? Eu quero número de tesouraria, viu? Ela me trouxe uma renca de número, que aí mostrava se o caixa estava bom, se precisava de capital de giro, qual que era o endividamento. Isso daí, vamos dizer assim, eu ainda não consegui fazer tudo, tá? Porque é igual a Jéssica falou, a gente ainda precisa da, da força ali do nosso líder, né? Mas a gente, no dia a dia, a gente vai conversando, ó, senta aqui, ó o que eu consegui fazer. Aí a pessoa fala, nossa, interessante, não sei o quê. E eu acho que isso aí a gente vai ganhando terreno, né? E aí a gente vai se destacando. Mas assim, só para colocar, porque às vezes a gente fica com essa questão da automação, né? E eu acho que ela é importante, e eu também, esse dia eu estava lendo sobre questão de informatização dentro das empresas, e a pessoa falava assim, é necessário todas as empresas ter o olhar 80-20. 80% ela passa fazendo aquilo que ela faz todos os dias, da rotina dela, e 20% dela ela tem que reservar para criar algo que é futuro. Então, por exemplo, hoje a gente passa, eu tenho esse hábito, né? Estou procurando manter esse hábito dentro do meu cronograma ali de trabalho. 80% não tem jeito, eu vou fazer as rotinas que eu fiz ontem, mas 20% do meu tempo eu tenho que procurar ali dentro do meu dia alguma coisa que eu possa melhorar para o meu futuro. Seja um fechamento, seja uma rotina do meu dia a dia, porque isso daí vai nos dando mais tempo, né, para a gente poder começar a pensar nessas perguntas que são necessárias que a gente pode fazer para IA. Então, eu acredito que as empresas elas vão procurar pessoas mais sêniores, porque elas vão saber fazer as perguntas corretas, né? Porque a resposta quem vai dar é a inteligência artificial. Mas se não tiver o ser humano ali para fazer as perguntas corretas, eu acredito que ela fica limitada, a potência dela ela não consegue ser totalmente solicitada. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria colocar, esse ponto de vista, que a gente precisa da automação, é verdade, mas quando a gente começar a procurar e ter um pouquinho mais de um pensamento mais crítico e procurar as perguntas corretas para a gente fazer para a IA. Acho que é isso aí. Excelente. E olha só que importante que você está falando. A gente já vai encerrar, mas lembra que eu falei para vocês que o Cláudio estava vasculhando todos os conteúdos de referência para mim? Lógico que eu salvo conteúdos de uso de IA em finanças, né? No Brasil, fora, tem muita coisa fora. E não tô de sacanagem, pelo menos 90% de todos os conteúdos que eu salvo ensina a usar as ferramentas de IA em finanças como se não existisse a confidencialidade dos dados. O que que eu quero dizer com isso? Ah,
usa aqui o Gama para fazer sua apresentação de resultado. Tá, mas espera aí. A sua apresentação de resultado tem todo o resultado da empresa inteira. Você vai colocar lá no Gama tudo. Só que não tem esse filtro. Que nem tem um cara que ele fala só com CFO. Os caras têm milhões e milhões de seguidores no LinkedIn lá fora e no Instagram também. Todo o conteúdo dele, ele lança uns 3 conteúdos por dia. Antes eu ficava até assim, me dava agonia, falando, meu Deus, não vou crescer nunca, né? Porque o cara tá lançando 3 por dia e eu não tô conseguindo fazer um por semana. Aí eu comecei a prestar atenção. Ah, usa o Manus no seu Excel, usa a IA dentro do Excel, tipo um suplemento. Eu fiquei assim, meu, esse cara fala com CFOs e ele tá pegando qualquer ferramenta que lança no mercado e tá mostrando como a gente poderia usar em finanças. E até é legal o uso, você vê uns resultados bacanas. Mas assim, o Copilot já é um parto para as empresas aprovarem? Você realmente acha que eu vou poder usar qualquer IA que sai toda semana dentro do financeiro? Então, e aí o Cláudio trouxe para mim, quando eu já vi que ele vasculhou, e na curadoria dele, ele já colocou que o, as principais possibilidades do uso das IAs dentro de finanças são essas e essas e essas. E aí eu tive que mandar para ele e falar assim, mas eu não confio. Eu escrevi desse jeito, Cláudio, eu não confio na IA. Então, você vai ter que dar um jeito de me mostrar como usar tudo isso que você viu de uma maneira completamente segura, no sentido de sem eu divulgar para a IA, para as empresas de IA, as informações do meu negócio. E aí vou pôr ele para trabalhar. Mas é isso, sabe? Tipo assim, gente, eu não tô vendo em nenhum lugar, não tô de sacanagem, e vocês precisam me dar esse feedback. Porque, assim, pra mim é muito importante saber. Mas eu não tô vendo ninguém falando pra usar a IA pra fazer código em VBA, pra nós de finanças. Não tô vendo ninguém falar isso. Você tem noção, hoje, uma das reuniões que eu fiz, de uma pessoa lá, uma empresa que quer contratar a gente, o diretor, ele chamou o head de TI, que eles acabaram de contratar, né? Porque ele não quer que as coisas andem em paralelo sem ter alinhamento com o cara da TI que veio para fazer a missão dele. E aí eu fui explicando, explicando tudo, tudo isso que você já sabe. O cara virou para mim e falou assim, o cara da TI, o head de TI. Então, mas para que ensinar em VBA? Por que você já não ensina Python direto pro pessoal? Aí eu virei para ele e falei assim: eu não sei como que funciona na TI, mas no financeiro, normalmente, se você troca a cor do papel, as pessoas não conseguem trabalhar mais, em sua maioria. O que que eu quero dizer com isso? Já vai ser um salto enorme você mostrar que dentro do programa que a pessoa usa há 30 anos, existe uma parte que ela nem sabia, que ela simplesmente pega um código que ela nem precisa escrever, ela cola lá, ela dá play e faz a mágica na planilha dela. Se você pedir para essa pessoa, antes de mostrar isso para ela, você pedir para ela entender o que que é Python e estudar, ter que aprender a instalar o aplicativo do Python, depois procurar as bibliotecas do Python. Assim, só dessa frase eu já perdi a pessoa. Ela vai ser muito resistente. Agora, você falar para ela que olha, sabe aquela macro do Excel que você nunca soube fazer e que você ficou com raiva porque a única pessoa da sua equipe que sabia fazer e fez, ela saiu da empresa e ninguém mais conseguiu usar a planilha porque só ela sabia fazer macro? Então, essa macro agora dá para você fazer sem você precisar escrever código. E assim, aí você começa a quebrar as objeções. Mas é muito mais fácil quebrar as objeções dentro do ambiente que a pessoa já está. Se você quiser colocar a pessoa num ambiente novo, vai ser muito mais difícil. Isso é para nós, qualquer coisa que a gente vai aprender. Então, assim, nossa, mas sério que pleno 2026 você está
usando, está ensinando VBA que existe há 30 anos? É, querido, mas faz 30 anos que existe e que ninguém do financeiro usa. Ninguém usa VBA. E é a linguagem de programação do Office, mas você fica o dia inteiro no Office. Ah, mas dá para usar Python no VBA. Dá, mas não funciona tão bem quanto o próprio VBA, que é a linguagem da Microsoft. Então, assim, eu tô falando isso para vocês porque a gente tem que trabalhar essas novas tecnologias, a gente tem que sempre buscar o seguinte, tá? Saiu uma tecnologia nova. Eu já consigo usar isso dentro daquilo que eu já faço? É muito mais fácil você fazer essa pergunta do que você ficar com aquela pressão de tenho que aprender esse programa novo, tenho que aprender essa IA nova, tenho que. Tá entendendo? Então, assim, já dá para você automatizar as tuas planilhas com o VBA, que é o VBA antigão que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe como funciona. E agora você pode até fazer isso sem precisar saber como funciona, porque a IA vai fazer para você. Lógico que você vai ter o trabalho árduo de ficar testando naquele ping-pong que a gente já sabe, que nas primeiras vezes não dá certo, aí você tem que ficar lá tirando print, mandando para ela que deu erro, aí ela vai trazer o código de novo, aí você testa de novo e assim vai até você chegar onde você precisa. No treinamento que a gente fez em Manaus, em janeiro, a gente ficou uma semana lá, 50 pessoas. O curso que vocês têm, a gente fez em company, em loco. Em uma semana de treinamento, a gente começou, lógico, fazendo com as coisas fictícias, igual tem no curso, mas depois, nos outros dias, dentro dessa uma semana, eles ficaram tentando fazer automação real mesmo, já para pôr para rodar. Em uma semana de treinamento saíram 12 automações reais, ou de e-mail, ou de planilha, ou de apresentação. Só usando o VBA. Horas e horas de trabalho economizado. Isso porque foi durante o treinamento. E, lógico, focado, que esse é um outro problema. Não dá para você ficar programando com seu Teams toda hora, enchendo o saco. Por isso que é toda uma combinação, é complexo, tem que ter o patrocínio não só de dinheiro, mas tem que ter patrocínio principalmente de tempo. E às vezes, nesse momento, você vai ter que fazer isso, no teu horário de descanso, né? Aí você escolhe suas batalhas, o que você quer fazer. Eu acho que realmente se eu tivesse no lugar de vocês, eu compraria essa briga para me destacar o mais rápido possível, para dar o salto na carreira o mais rápido possível e ficar mais estratégico possível. Porque quando você automatizar todos os seus processos, ou boa parte deles, aí sim vão começar a te chamar para aquela reunião importante que nunca te chamam. Aí vão começar a chamar você para participar de discussões que você nunca participa. Então começa a pensar nisso, sabe? Você não participa porque você precisa dedicar seu tempo para ficar fazendo trabalho operacional, porque você é uma pessoa capaz. E é lógico que é importante a gente formar mais pessoas. A empresa cresce, a gente precisa de mais pessoas. Então, pense em tudo isso, tá? A gente passou um pouquinho, a gente precisa encerrar, mas eu tenho certeza, pela carinha de vocês, que vocês têm muita coisa para falar sobre isso. E eu realmente gostaria de estimular vocês a irem lá no nosso grupo do WhatsApp e colocar o que vocês estão pensando, para não deixar essa discussão morrer. Vamos falar um pouco sobre isso nessa semana, nos próximos dias. Vamos, não deixe isso esfriar, tá? A gente poderia fazer um encontro aqui de 3 horas? A gente poderia, mas eu acho que não precisa, porque a gente quer plantar a sementinha e ir discutindo isso ao longo da semana. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, não deixa morrer. Ai, participei, tipo assim, vai para sua volta para sua vida. Dá uma pensada aí, escreve lá alguma coisa. Isso é bom até para você ir memorizando, é bom para discussão. A gente falou muita coisa aqui, muita coisa importante nessa uma hora e pouquinho. A gente falou coisa complexa, a gente falou coisa estratégica. Então, põe um pouquinho a cabeça para funcionar, começa a pensar de tudo que a gente falou aqui, como é que está funcionando a tua empresa, divide lá. Se tem oportunidade, eu também vou dar uma olhada, vou responder. Então, o que você não pôde falar aqui, ou que você estava com vergonha, ou que você não quis falar, põe lá, que eu vou comentar as coisas que você colocar, e eu acho que vai ser muito produtivo para todo mundo que está aqui. Gente, comunidade é uma coisa muito rica.
você às vezes vai aprender algo trocando aqui ou ali naquele grupo do WhatsApp, que você não vai aprender num livro, que você não vai aprender, porque assim, a maneira mais sábia da gente aprender é com o que o outro sabe. É assim, eu não preciso errar. Se eu começar a discutir e compartilhar o que eu estou fazendo, o outro também, essa troca é muito rica. Então, presta atenção, usa o grupo, sabe? Não deixa aquele grupo quietinho. Para mim, ainda é complicado. A gente vai recrutar gente, porque eu quero ter pessoas dedicadas nos grupos para ficar fomentando, sabe? Mas ainda não dá para fazer isso. E tá tudo bem. Mas assim, não perca a oportunidade de pegar esses debates e levar para lá. Não perca a oportunidade de falar de um processo seu que você faz, que você vai chegar no trabalho e fazer amanhã e jogar lá, sabe? Tem gente que do teu departamento que está dentro do grupo. Começa a usar isso de maneira inteligente, estratégica. Vocês vão conseguir muito mais resultado com essas conversas, esse fórum ali, se vocês começarem a construir isso, do que vocês ficarem tentando estudar sozinho naquele tempo que vocês nunca têm para estudar. Então começa a usar esse tempo de uma maneira mais estratégica e os recursos que vocês têm, tá bom? Semana que vem tem fechamento, então a gente não vai fazer esse encontro. Então a gente deve se ver na segunda, dia 9, tudo bem? E aí, dependendo do que vocês levarem lá no grupo, aí a gente vai definir no próximo tema. Ou a gente continua esse papo, ou eu trago alguma coisa diferente, como eu falei para vocês. Mas vamos aproveitar essa janela de oportunidade. Vamos ser inteligente com o que a gente já sabe que ninguém está sabendo. Presta atenção, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Até mais.